Nós temos que continuar aquelas exposições que nós temos feito, considerando os textos já postos. Então, todos os argumentos que já foram postos, eles estão sendo levados em conta para fazer essa evolução do trabalho. O trabalho, efetivamente, de vez em quando pode aparecer, porque ele é circular, aquela ideia de um helicóptero louco que sobe e desce, mas a coisa mais importante agora é ter uma visão mais ou menos totalitária de partículas que influem nessa decisão circular. O que nós estamos buscando é fazer com que o que nos ouve, e que participa e o que segue o fluxo das exposições, é de que o nosso forma de pensar juridicamente, segundo a teoria do direito tributário, ela se baseia basicamente nas ideias dos julgadores. Já se viu que é praticamente um consenso total que o magistrado pode escolher de uma situação total algumas partes, algumas situações, e em cima delas construir aquilo que ele entende. Não se impõe a ele uma equidade de consideração de elementos. Está livre para escolher. Então, eu gostaria de voltar para o Capra e Luise, que são dois cientistas, que cuidam da forma de manifestação das pessoas a partir do estudo da neurolinguística, e eles afirmam, e desculpe eu ler, o seguinte: de acordo com a teoria da cognição de Santiago, que é uma teoria específica respeitada no mundo, digo eu, uma rede nova responde a perturbações com mudanças estruturais. E ela escolhe ambos. As perturbações devem ser percebidas e como responder a elas. Esta é a pergunta. E aí continua. O que as pessoas percebem depende de quem elas são como indivíduos e das características culturais de suas comunidades práticas. Uma mensagem irá chegar até elas não só por causa do seu volume de frequência, mas também porque ela é significativa para elas. Vamos examinar esse texto de uma forma mais profunda. Vamos examinar isso a partir da mentalidade, do imprinting que ocorre nas corporações. As corporações, elas simplesmente são uma reunião de indivíduos e que falam por suas direções. Aquele funcionário público, aquele pertencente a uma corporação que se desvia do núcleo do direcionamento geral total, está isolado. Aí eu pergunto, a Receita Federal, as receitas estaduais, as receitas municipais, são corporações. Há um pensamento direcionado num determinado sentido, e automaticamente o sentido contrário é de uma certa forma proibido. Será que nós não temos que considerar isso para levantar o núcleo da desigualdade jurídica com que está sendo tratado os órgãos estatais em relação aos contribuintes? Será que nós não temos que nos preocupar, fazer com que haja uma igualdade entre o poder público em juízo ou nos processos administrativos e o contribuinte? E se nós olharmos as decisões essencialmente dos órgãos de administração pública, normalmente eles são pró-fisco.
quando esses órgãos não são órgãos de governo, são órgãos de Estado. Por que são órgãos de Estado? Porque eles julgam o contribuinte. E o contribuinte tem que ficar em igualdade de condições. Agora, se eu sou julgado por um funcionário público em face de uma autuação de um órgão público, onde é que está a minha segurança? Será que não teria que haver paradigmas determinados essencialmente pela Suprema Corte para criar essa igualdade? Essa é uma questão muito importante, que tem que ser levada em consideração. Nós gostaríamos de seguir com Capra e Luiz. Desculpe a leitura. Mas essa leitura é feita exatamente para dizer que não é eu que estou afirmando. Quem está afirmando são cientistas reconhecidos mundialmente. E esta citação é necessária para que eu possa contestar, com conteúdo de verdade relativamente concreto, aquilo que eu estou afirmando que deve ser construído na nossa teoria constitucional tributária. Diz isso: a perspectiva do significado inclui uma multidão de características interrelacionadas que são essenciais para a compreensão da realidade social. O próprio significado é um fenômeno sistêmico. Ele sempre tem a ver com o contexto. Vamos lembrar que eu estou falando de autuações judiciais. A definição geral dos dicionários para o significado é uma ideia transmitida para a mente e que requer ou considera a interpretação. Ao passo que a interpretação pode ser definida como conceber à luz da crença individual, do julgamento ou das circunstâncias. Olhamos aí as corporações. Eu tenho que estar inserido no esforço de uma corporação e eu, na medida em que eu não sigo os rumos que estão efetivamente postos como objetivo dessa corporação, eu estou destoando. Então, em outras palavras, diz o livro, a interpretação, outras palavras, interpretamos alguma coisa colocando-a em um contexto particular de conceitos, valores, crenças ou circunstâncias. Para compreender o significado de qualquer coisa, precisamos relacionar com outras. Aí a indagação, o que tem que ser desconstruído nesse âmbito? E a resposta está na hermenêutica jurídica. E o que nós podemos afirmar, que a nossa forma de interpretação, segundo aquilo que nós já vimos e aquilo que nós vamos ver reiteradamente, nos permite dizer que há um desequilíbrio entre o Estado e o contribuinte. Entre o que efetivamente tem o poder nas mãos e aquele que está sujeito a esse poder. Sujeito porque há desequilíbrio. Porque, segundo a Constituição, ele teria que não estar sujeito. Ele teria que estar brigando no mesmo campo com igualdade de condições. E na medida que eu estou conferindo, pela doutrina nacional tributária hoje vigente, preponderância ao significado e à impositividade das decisões judiciais calcadas praticamente no interesse do Estado, nós temos desequilíbrio. Eu gostaria de dizer que há inúmeras decisões das nossas cortes de justiça onde isso transparece. Não há dúvida que há uma moldura em que as decisões judiciais
simplesmente tendem a beneficiar os órgãos públicos, que é a arrecadação que interessa a todos aqueles que estão inseridos na máquina estatal, sendo eles poder legislativo, executivo ou judiciário. Não estou fazendo acusação. Pessoalmente, a grande maioria, ele está imbuído de boas intenções. Mas a teoria jurídica que nós estamos aplicando, ela praticamente indica o caminho dessa superioridade administrativa. Tanto assim que um ato praticado por um funcionário público, desde a sua lavratura, passa a constituir a verdade. E muitas vezes o próprio contribuinte tem muito trabalho para conseguir desconstituí-lo. Nesse ponto, essa igualdade é necessária para que a gente consiga recobrar os direitos e garantias individuais, que não são formais. Formalmente houve um processo, mas esse processo foi decidido como? A prioristicamente, sem que se olhasse a individualidade, a partir daquilo que se pensa dentro de um terreno totalitário, conceitual, formalmente posto, afastado, muitas vezes, da realidade. Assim, mas como afastado da realidade? A teoria separa o sujeito e o objeto. O sujeito tem capacidade superior à influência do objeto na decisão e na definição dos conceitos. A mim me parece que essa situação é grave, por isso estamos batendo nela como pressuposto da nossa forma de pensar, para que a gente moldure aí uma espécie de plataforma que nos permita, mais tarde, compreender os rumos que a história tomou, desde a antiguidade, para formular o pensamento dentro de cada contexto histórico. Essa é a nossa ideia e a nossa forma de pensar, trazendo então, desde logo, grandes autores, grandes cientistas, reconhecidos e que têm que ser considerados. Essa transdisciplinaridade, essencialmente na neurociência, deve ser considerada no momento em que se trata da ciência jurídica. E isso se alcança somente com uma metodologia que afasta a possibilidade de haver a manifestação de preferências pessoais desde qualquer decisão judicial, administrativa ou do Estado. É essa a ideia que a gente está querendo pôr nessa sequência das nossas exposições. Nesse ponto encerramos por hoje. Estimamos que vocês tenham gostado. Sugerimos que sejam consultadas todas as nossas intervenções anteriores, porque elas fazem parte da exposição que nós ora encerramos, bem como constituem o plano de base da continuidade nas nossas exposições. Até a próxima!